Ei pessoal, eu sou Zilanda Souza, sou professora, neuropsicopedagoga e vou estar com vocês aqui no canal da Espaço Vida conversando um pouquinho sobre educação, neurociências, aprendizagem, infância e adolescência. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto muito recorrente nesse momento. Aliás, a galerinha fala muito disso comigo. Recuperação. Recuperação, tem escola que chama de prova final, enfim. É o drama do momento, né? E quem não pegou uma recuperação, que atire a primeira pedra. Eu já peguei a minha primeira, foi na 7ª série em matemática. Então, estamos juntos, a gente já sabe mais ou menos como que é isso. Enfim, esse assunto ele é muito recorrente. E eu diria que esse assunto vai estar em pelo menos 2 sessões do nosso canal, que é Eu Quero Me Expressar. Eu acredito que ele é uma livre expressão, mas eu também quero trazer uma dica para os professores. Primeiro eu queria me expressar perguntando sobre a recuperação ou a prova final. O que se recupera de fato nesse processo? O que a gente quer recuperar? Porque se a gente estiver pensando em recuperar a aprendizagem, aquela aprendizagem que não ocorreu durante o ano, eu acho ela complicada de acontecer em 2, 3 dias fazendo uma provona de um conteúdo enorme. Isso me deixa muito preocupada, esse conceito da recuperação. Agora, se a gente vai recuperar ponto, número, aí a gente está reduzindo todo o processo. E acho um grave risco quando a gente associa aprender ou não aprender a um número conquistado numa prova. Enfim, acho que a gente corre risco quando a gente faz esse tipo de julgamento, esse tipo de associação. E aí eu queria que a gente pensasse um pouquinho nesse processo. O que a gente quer recuperar? A famosa recuperação recupera exatamente o quê? Os meninos chegam comentando que eles vão estudar a matéria do semestre toda. Se for prova final, segundo eles, é matéria do ano inteiro. E aí eles têm o dia da prova. Normalmente o tempo de estudo é de 2 a 3 dias para ele executar e recuperar a aprendizagem. E aí esses meninos encontram com a gente na rua, por aí, e chegam todo mundo felizinho porque recuperou. E aí eu fico perguntando, será que recuperou mesmo? Eu tenho uma ligeira impressão que essa recuperação não acontece assim. A recuperação da aprendizagem, ela não vai acontecer dessa forma. E aí, eu penso que a gente corre o risco de estar se enganando. Nós, professores, eu penso que nós também corremos o risco de estarmos inserindo os nossos alunos, os nossos meninos, um conceito altamente deturpado de aprender. Porque o aprender acontece na experiência, no contato com o conhecimento. O aprender não é dessa forma que ele acontece. É claro que os meninos podem aprender sem professor. Em algum momento, quantos meninos aprenderam, às vezes, num bate-papo com um colega? Eu sei que isso pode acontecer, mas nesse contexto, nessa condição, eu acho tão preocupante. E aí eu sempre fico perguntando o que a gente quer com esse sistema de recuperação, de fato. O que a gente quer e o que a gente consegue. A gente consegue recuperar a aprendizagem dos meninos. A gente, na verdade, só trabalha para ele ganhar ponto. Ele acerta uma questão, ganha 2 pontos, não sei o quê. Então, né? Ele faz uma memorização, sei lá. O que a gente quer com esse sistema de verdade? Porque a gente olha para esse final de ano, esse momento, os professores estão tão cansados. E a gente encontra o colega, e aí, colega, não, eu tô fazendo prova de recuperação, a galerinha pegou recuperação. E a gente olha os meninos, eu tenho que estudar para recuperação, tio. E tá bom.
E aí eles vêm com esse desfecho final, tia, recuperei. E eu fico muito preocupada com isso. Essa recuperação recupera o quê, de fato? Ela recupera as aprendizagens não conquistadas? O que você acha, professor? Esse sistema, ele é efetivo para a aprendizagem? Uma aprendizagem que não aconteceu durante o ano, ela acontece nesse sistema de recuperação? O que vocês acham? Enfim, eu tenho as minhas dúvidas, tenho as minhas queixas, as minhas expressões, mas eu queria dar uma dica. Já que eu não... Vocês já pensaram na organização curricular de qualquer matéria que você assuma, disciplina, por níveis e não por número? Mesmo que você depois, para atender o sistema, você tem que fazer uma associação com o número, né? Porque você tem que preencher um raio de um diário, de um sistema, enfim. Mas já pensou, professor, se você divide as etapas, tudo aquilo que você tem para ensinar naquela etapa, seja trimestre, seja bimestre, seja lá o que for, você dividir essas etapas em aprendizagens básicas, ou seja, as matérias daquele período, o que você pode chamar de básico? Né? O que é alcançar o básico? O que é alcançar um pouco acima do básico? E o que seria alcançar muito acima do básico? Será que a gente consegue organizar o currículo a cada trimestre assim? E aí você ter clareza na sua turma de quem são os meninos que alcançaram o básico, não conseguiram evoluir tanto. Quem são os meninos que alcançaram um pouquinho acima do básico e quem são aqueles que conseguem ir um pouco além e alcançam muito acima do básico. E tem também aquele grupo que a gente chega à conclusão que ficou ainda abaixo do básico, né? Será que a gente consegue visualizar a turma assim? Uma turma visualizada não por questões de provas, mas por aprendizagens básicas, abaixo do básico e acima do básico. E o que é esse básico, Zilanda? Eu acredito que tudo aquilo que prepara para a vida, que dá suporte para a vida diária, é básico. Eu acho que tudo aquilo que agrega a vida acadêmica e ajuda adolescentes a se prepararem melhor para provas externas e para faculdades e vestibulares estão acima do básico, né? E se eles conseguem tudo isso junto, eles vão estar bem acima disso. Mas existem essas realidades, né? Existem essas diferenças na sala de aula. Todo ano vai ter essas diferenças. E aí, imagina se a gente consegue dividir o currículo dessa forma e a gente conseguir perceber como que está a turma, como que essa turma se organiza nesses níveis. Para que no ano seguinte, esse garoto que está abaixo do básico, ele tem, esse professor, ou às vezes o mesmo professor, ele vai organizar os processos, ele vai organizar os trabalhos, como que ele vai retomar algumas coisas no processo da sala de aula e até uma conduta do chamado reforço ou da monitoria de estudos, porque ele já reconhece os meninos que estão bem abaixo do básico. E aí já tem todo um projeto para alcançar, para recuperar. Para mim isso é recuperar. Não se recupera menino aplicando uma prova para ele. Se recupera menino entendendo onde ele está no processo e dando para ele condições ao longo da vida dele melhorar, dele ser melhor. Agora, professor, diferenças sempre vão existir. Sabe, eu vejo que esse sistema de recuperação, ele faz com a gente, ele coloca todo mundo, aluno e professor, dentro de um processo de engano mental, que o sujeito começa a acreditar que ele recuperou. E ele recuperou nada. Ele vai para o ano seguinte e deixa eu te falar, vai ser a mesma coisa. Sabe onde é que ele vai estar no final do ano? Na recuperação. Ele vai estar sempre ali,
dependendo de uma provinha elaborada. E aí a gente ouve, às vezes, coisas cabulosas, quando eles estão preparando para recuperação, a prova. E aí eles dizem para mim, ah não, o professor falou que vai repetir a prova, a última prova. Ah não, o professor falou que vai cair as questões do Enem 2013. Esse processo que é profissional para um sistema de engano, né? Se eu quero recuperar, eu preciso entender os processos. Eu preciso entender os níveis dos alunos. E aí, conduzir esses meninos dentro dos seus níveis. E para isso entender que fora de mim, fora de você, professor, tudo é diferente. Então, diferenças existem. Turmas com níveis diferentes sempre vão existir. Então, essa tentativa da padronização, todo mundo 60%, nunca vai existir. Isso é um engano. Nós sempre vamos ter seres humanos diversos, de níveis diversos de aprendizagem, um enriquecendo o outro, trazendo uma experiência nova para o outro, crescendo. O mais importante é isso, é a gente entender isso. E se a gente quer recuperar realmente um grupo que está abaixo do básico, eu não vejo outra forma, a não ser tendo um projeto onde eu identifico esses meninos todos os anos, ao longo dos anos, e aí eu promovo um trabalho que acolhe os níveis diferenciados de aprendizagem, onde quem consegue ir mais além, fique livre para ir mais além. Mas aquele também que precisa estar mais atrás, precisando de um apoio, seja por conta de uma dificuldade, um transtorno de aprendizagem, não sei por qual motivo, ele seja acolhido dentro de um projeto, dentro de um sistema de monitoria, ele seja o quê? Recuperado, né? Para mim isso é recuperação. Se eu entender que é recuperação da aprendizagem, então vai ser assim. Eu penso que vai ser permear por um processo e não por provinhas, por cronograma, por uma falsa ideia de recuperação, que é traduzida num número que eu não tenho evidência nenhuma que representa a aprendizagem. E é muito importante que a gente não reduza o conceito da aprendizagem. E muitas vezes nós reduzimos o conceito da aprendizagem. E pior, nós fazemos com que os nossos alunos reduzam o conceito de aprendizagem. E aí a gente vê esse tipo de coisa, né? Fiz uma prova meio casada, né? Eu já sabia o que ia cair na prova e grito para os 4 cantos, recuperei. Será que recuperou mesmo? Recuperou o quê? Pensa sobre isso. Se você gostou do vídeo, segue o nosso canal. Beijo para vocês e a gente se vê por aí em outro vídeo, em outra proposta de assunto. E se você quiser sugerir, manda e-mail pra gente, espaçovidagv@hotmail.com, ou seja, nas nossas redes sociais. Espaço Vida tá no Instagram, tá no Facebook. Para nós é uma alegria falar de educação, é uma paixão. Às vezes a gente fica indignado, bravo, mas faz parte da vida, faz parte do processo. Tamo aí na causa. A gente escolheu educação. Beijo para vocês. Boa noite.